Boa noite. Esse não é muito meu horário, né? Esse é o horário mais da Carol. Esse é mais seu horário do que meu horário. Mas eu quis fazer essa live hoje porque a gente vai fazer uma live grande. Quando, Carol? Na terça-feira. Na terça-feira. Terça-feira. Não é? Terça-feira eu quero fazer uma live falando das dores transgeracionais, das tais crenças limitantes. A minha visão é sempre focada nas dores transgeracionais, nas marcas da íris. E o que isso gera no comportamento e o porquê que o controle mental funcionou muito bem em cima disso e como é que isso se liberta. Então, eu queria fazer isso hoje, mas aí a Carol falou assim, não, faz na terça-feira para eu conseguir avisar o maior número de pessoas, senão as pessoas ficam, isso aí, Zaira, isso aí, entendeu? Para falar justamente sobre isso, porque eu vou começar o de sempre, Cláudia, o de sempre. É mesmo, Nara? Que bom. Oi, Heloísa. Tudo bem, diva? Então, gente, tudo bom, Ellen? Eu vou começar a falar sobre isso porque eu vejo muita gente falando assim, relacionamento. São os dois maiores problemas de todo mundo, né? Relacionamento e relacionamento de modo geral, não é só relacionamento íntimo afetivo, relacionamento com os pais, relacionamento com amigos que legal. Relacionamento de modo geral, né? Familiar, todo mundo reclama muito disso. Isso, tô começando a gostar, vocês realmente incorporando o CM na vida de vocês, os exercícios, aquele mundo interno que a gente trabalhou nas 8 aulas, então isso aí vai fazer toda a diferença na sua vida. Por quê? Eu vejo as pessoas trabalhando horas e horas, anos e anos, tentando entender as suas crenças, tentando entender as fórmulas para que a gente chegue no resultado, né? É isso aí, Nara. As pessoas tentando entender qual é a fórmula para vender mais, qual é a fórmula para você ser bem visto, qual é a fórmula para você se posicionar no mercado, qual é a fórmula para você ser feliz, qual é a fórmula para você ganhar dinheiro, qual é a fórmula... Como se essas coisas, elas tivessem pontos. Se você fizer isso, você acontece isso. Se você fizer isso, acontece isso. Vê se nós não seríamos todos um bloco, né? Nós temos, vamos dizer, os pássaros. São vários tipos de pássaros. Todos eles voam. Nem todos, né? Mas vamos dizer os pássaros que voam. Todos voam. Mas tem uns que conseguem passar o inverno, tem outros que migram no inverno, tem outros que se reproduzem mais em determinada época, tem outros que se reproduzem mais vezes, ou uns que só têm um companheiro, outros que não. Então, são muitas diferenças. A natureza, ela tem muitos exemplares. E como é que nós vamos colocar assim, todos os pássaros migram? Não, nem todos os pássaros migram, sabe? E conosco não seria diferente, sabe? Algumas pessoas têm um tipo de comportamento. Isso a gente aprende muito no passaporte, que eu ensino através da análise comportamental. 3 dedinhos. Exatamente. Foca no resultado. Esquece até o pensamento negativo. Foca no resultado. Então, nós temos tipos comportamentais diferentes. Então, por exemplo, tudo bom, Marlene?
Quando você chega e fala o seguinte, olha, você tem que fazer muitas coisas, você tem que estar sempre mudando, existem comportamentos que não gostam dessa mudança, que elas vão ser obrigadas a fazer mudanças, mas as mudanças não geram tanta facilidade como outro tipo de comportamento. Existem comportamentos emocionais. Essas pessoas extremamente emocionais, elas não são sensíveis, mas elas leem muito bem a parte emocional, elas têm muita dificuldade na rotina, em manter uma rotina, em manter uma estrutura. Então, são pessoas que se comportam de forma diferente. Existem pessoas mentais que elas amam a emoção, mas elas não sentem a emoção como um emocional sente. Ela quer entender a emoção. Então, ela vai agir de forma diferente. Então, como é que vai ter uma fórmula para todo mundo? Como é que seria viável uma fórmula para todo mundo? Fora isso, você tem uma série de heranças que você recebe. Como fazer uma fórmula? Como você, entendendo esse processo, você vai passar, como se você se livrasse dele. Mas se ele é constitucional, como é que você vai tirar isso de você? Como é que você vai eliminar isso que faz parte da sua Constituição para que você adquira uma outra história? Por que eu falo isso? Porque eu levo vocês a raciocinar em cima disso, a buscarem a razão, que é uma das habilidades mentais, uma das que eu mais gosto. Então, quando você começa a se perguntar, por que eu tenho que saber tantas coisas? Por que eu tenho que entrar tanto? Será que a minha felicidade ela está em cima dessas condições todas? O conhecimento nunca é demais. Eu sou até suspeita porque eu amo saber, mas eu não atrelo isso ao meu resultado. Eu atrelo isso à minha capacidade de expansão e com isso o meu resultado muda. Entendeu? Mas eu trago esse ensinamento externo para minha experiência interna. A maioria fica correndo atrás de livro, curso. Aí eu tenho que pensar assim. Aí eu tenho que segurar a mão assim. Porque se eu fizer isso, eu vou passar uma insegurança. Se você prestar atenção nessas coisas todas, você perde uma coisa chamada naturalidade. E se você não for natural, você não vai vibrar naquela frequência. Então, todas as pessoas que são seguras não vão te reconhecer. Por quê? Porque não está natural a você. Uma coisa é quando você trabalha e aí você entende o que você está fazendo. A outra é quando você quer absorver o máximo de informação para que você tenha um resultado. Ora, as pessoas fazem um pré-julgamento em 3 segundos. Então, você tem que se postar dessa forma, se vestir daquela forma, estar posicionado numa forma, não fazendo... Acabou. A sua mente, não, até você questionar isso tudo na parte do corpo, você já perdeu a sua forma. Você já perdeu a sua forma de pensar. Então, por que eu falo isso? Não poderia ser por esse caminho a felicidade. Não poderia ser por esse caminho a liberdade. Porque esse caminho é extremamente limitado. Esse caminho é um monte de ter que ser, e ter que ser não tem liberdade. Se eu tenho que, eu não tenho liberdade. Se a coisa não é natural a mim, não tem liberdade. Então, não é por esse caminho. Agora, conhecer é maravilhoso, porque aí você entende, então o que eu faço significa dessa forma. Por isso que toda vez que eu olho para cima, eu estou buscando no meu HD determinadas coisas. Eu estou entrando num processo criativo. Aí sim. Mas a grande maioria, e eu sei porque me perguntam o tempo todo qual é a fórmula para isso, qual é o exercício para aquilo, qual é o melhor arquétipo para isso, o tempo inteiro são essas perguntas.
E se vocês forem entender, o The Crack Music é uma empresa com uma missão, né? Ela sempre foi um passaporte da profundidade à superfície, né? Sempre foi um passaporte para que você chegasse e tivesse condições de exercer a sua melhor forma, a sua melhor versão. Então ela tira das profundezas, e o nome Kraken, ele não elimina nada de você. Você aprende a lidar com os seus monstros, ou seja, pega os seus monstros e leva para a luz, leva para a superfície. Você não elimina seus monstros, sabe? E monstros entre aspas, né? Então o Kraken, ele faz isso. Ele vai para a superfície e quando ele chega na superfície, ele rompe toda aquela barreira de negatividade, do eu não consigo. Na época, pela mitologia, ele falava que derrubava os navios que poluíam, que traziam coisas ruins aos mares. Então ele afundava. No nosso caso, ele afunda essa poluição mental, essa poluição de uma série de coisas que vocês ficam na cabeça. Então o Kraken, ele é uma empresa que fornece um monte de ferramentas. Muitas ferramentas gratuitas, muitas ferramentas pagas e fornece treinamentos. Mas por que eu estou falando isso? E todas essas coisas são testadas. Todas essas coisas já vieram comigo. A maioria chegou, a maioria veio comigo ao longo desses 35 anos de experiência. Mas por que eu estou falando isso? Porque todos vocês já têm as ferramentas disponíveis, mas nem todo mundo sabe usar. E na hora que mais seria necessário, isso não vem à sua mente. O que eu mais vejo aqui, por que você não usou isso? Puxa, eu podia ter usado, esqueci. Não, você não esqueceu. Não esqueceu. Você simplesmente não tinha a sua mente capaz de escolher as ferramentas certas para aquele momento. Você não tinha uma tranquilidade mental para que você usasse as coisas a seu favor. Então, vocês ficam prestando atenção numa série de ensinamentos, numa série de teorias, mas na hora que vocês precisam da prática, vocês não conseguem fazer. Na hora, porque eu vejo muita gente dizendo, eu estava indo bem, mas agora começou mal, não sei o que fazer, mas as ferramentas, elas são para essas horas. O treinamento para essa hora. Muita gente manda direct pra gente falando que tá com problema no relacionamento. Fala alto. Muita gente manda direct pra gente falando que tá com problema no relacionamento, que não se sente segura, que tá com problema financeiro, que não sente que vai conseguir fazer os valores que gostaria, que tá com problema na empresa, que tá com problema disso, problema daquilo. Os problemas, principalmente aquilo que você estava falando, que vem das crenças transgeracionais, eles não vão sumir. Não vão sumir. Entendeu? O que você aprende é eles não te limitarem. E, gente, acontece. Tem muita gente que vai ter a crença da escassez, que é transgeracional, e ela vai ter sempre desconfiança de tudo e todos. Só que isso não pode impedir os relacionamentos dela, isso não pode impedir a prosperidade financeira dela. Isso até porque todas as pessoas prósperas também têm essas crenças. Então, por exemplo, se você tem medo de ser traído, se seus antepassados passaram por essa traição, e isso vem marcado na sua íris, essa dor vem passando de geração a geração, ou seja, é uma dor que está persistente, a ponto de já estar marcado na sua constituição, você nasceu com ela. Você não trouxe você não criou na sua vida, você já trouxe essa marca. Então você vem com uma informação, vem com uma dor transgeracional que já causou uma certa fragilidade em determinado órgão. Então você já tem uma sensação, você já tem uma emoção,
você já tem uma fragilidade naquele órgão. Só que aí você não sabe. Quando você não sabe, você leva a vida normal como se aquilo não fosse. Por isso que eu digo que não existe uma fórmula completa para todo mundo. Então você vai. Só que você tem aquela sensação. Às vezes eu fico numa sinuca, às vezes dentro daqui da internet, que é um grupo aberto, e que nem tudo a gente pode falar. E não é que não pode falar porque é proibido, mas é porque você não vai ter tempo de levar a pessoa a ter aquele entendimento. E a pessoa pergunta assim para mim, mas eu tenho um problema no relacionamento, eu tenho... Gente, quem vem com a marca de antepassados que foram traídos, que perderam tudo, que entraram numa briga e perderam, essas pessoas, elas vão ter esse medo o resto da vida. Ela vai entrar no relacionamento com esse medo, ela vai viver com isso, entende? Então, qual seria a fórmula disso desaparecer? É você estar no comando da tua vida. Porque muitas vezes você decide o relacionamento. Você que decidiu, aquela pessoa faz parte. Mas quem vai conviver com ela são suas crenças. A sua constituição. Então, tem até o Tony Robbins, fala num livro dele, não sei o nome, então já vou dizer, eu não guardo os nomes, mas eu guardo os fatos. Então, o Tony Robbins, ele fala o seguinte, existe uma forma de pensar de cada um. Então, por exemplo, se o marido chega tarde e não avisou a esposa, tem um grupo de pessoas que pensam o seguinte, ele está com outra e ela não consegue falar com ele. Outros vão dizer, será que ele sofreu um acidente? Meu Deus, aonde é que ele está? Será que tem um acidente? Já está até ligando para as coisas, para as outras pessoas. E outras pessoas vão dizer assim, está trabalhando até mais tarde e não deu tempo de ir. De repente está em reuniões e não deu tempo. São 3 percepções diferentes de um caso. Um caso com 3 percepções diferentes. A pessoa que tem medo de ser traída, qual é a percepção que ela vai ter? Tudo bom, Tati? Qual a percepção que ela vai ter? A pessoa que tem medo de abandono, qual é a percepção que ela vai ter? Não, começou agora, Tati. Qual a percepção que ela vai ter? E a pessoa que tem a vida dela sob o comando dela, qual é a percepção? É isso que eu quero que vocês percebam. Sabe? E como é que é? Então, a pessoa que tem medo de ser traída, ela vai ter que resolver isso na vida dela. Ela vai ter que resolver isso na vida dela. E vocês ficam querendo fórmulas mágicas. Você tem as 3 percepções, ótimo. Então, você vai ter que resolver isso na sua vida, porque isso vai te acompanhar. E é por isso que vocês fazem exercícios, fazem uma série de imersões e as coisas não saem. As coisas não se dissolvem. Mas essas dores, elas não são uma sentença. Não é uma sentença de que você está condenado a ter aquele tipo de coisa. É uma informação. Quando ela passa a ser uma sentença? Quando você não está no controle da tua vida. Ela vira uma sentença quando você não está no controle da sua vida. Quando você não está, as suas crenças assumem. Alguém tem que estar no controle desse carro. Alguém tem que estar no controle dessa vida. Se você não está, alguém estará. E esse alguém, todas essas informações fazem com que vocês tenham o resultado das crenças. Porque vocês vão reagir às crenças. Entendeu? Eu vi um monte de gente que sempre me dizia, a vida é assim mesmo, eu não tenho medo de morrer. Quando teve a pandemia, se tivesse um buraco, eu entrava. Por quê?
quando entra no medo, você começa a entrar no instinto de sobrevivência. Você não consegue ter clareza. Quantas pessoas vocês veem que quando estão em situações de extremo risco, elas entram em pânico e elas não conseguem fazer nada, a não ser ficar gritando e correndo de um lado para o outro. Tem gente que paralisa. Entendeu? Porque todos esses estados, eles precisam ser treinados. Porque você vem com essas crenças, com essas informações. Não saia do comando. Porque quando você sai do comando, as crenças vão assumir. E é por isso que as pessoas estão com um relacionamento maravilhoso e daqui a pouco começa a vir ataques de ciúmes, começa a vir as proibições, você não pode isso, você não pode aquilo, você está me abandonando. As pessoas que têm as marcas dos abandonos nas íris de antepassados, elas já entram num relacionamento com a malinha pronta. E uma das coisas que a gente vê no decorrer das marcas, que é muito interessante, são as pessoas que vêm com uma outra marca que é consequência dessas duas heranças genéticas, da independência. Por que essa marca da independência? Provavelmente foram muitas gerações e outras gerações foram o quê? O contraponto. Então, uma era dependente, então eu não posso ser dependente. Qual é o pensamento de vocês? Muitos de vocês são assim. Não posso ser dependente porque vai que a coisa não dê certo. Como é que eu fico? Então eu preciso ser independente. Isso é fantástico, desde que isso não seja uma sentença. Desde que isso não tome conta da tua mente. E por que a gente fala do controle mental? Por que o controle mental, ele nasceu disso? Quantas pessoas têm um sócio e vive, sabe, minha avó falava muito isso, dorme com Pedro, come com Pedro e olha no Pedro. Né? Minha avó falava demais isso, sabe? Um olho no padre, outro na missa. Vocês já ouviram isso? Então você tem um sócio, mas você está sempre olhando, esperando o momento que você vai receber um golpe. Você tem um funcionário que você está esperando o momento de ser roubado. Entende? Você desconfia que o seu amigo quer o seu lugar. E quando você desconfia de que um amigo quer o seu lugar, essa vibração faz encontrar pessoas que querem realmente seu lugar. E aí essas você não percebe. E essa vocês não percebem. Sabe? Vocês, quando vibram esse medo, vocês atraem exatamente o resultado desse medo. Isso é que é a lei da atração. A lei da atração não é a questão dos benefícios, porque muita gente fala assim, a lei da atração não funciona comigo. Como não? Ela não é seletiva. Quando são leis, não são seletivos. Lei é lei. Vai acontecer. Você não está atraindo as coisas que você quer. Isso é diferente. Mas para que você atraia as coisas que você quer, as pessoas que você quer, ou que seu relacionamento se transforme no que você quer, a transformação dos pensamentos e dos medos e dos comportamentos tem que mudar. Porque se não mudar, esses medos vão atrair exatamente as mesmas coisas. Vocês nunca discutiram com maridos, esposas, e de repente vocês acharem que começam a achar que a pessoa não está falando sobre aquele assunto, que parece até outra pessoa falando? Tem gente que fala, é o espírito. Não é não. Não é não. É a crença que aciona. Entendeu? Quando a pessoa começa a falar com tanta realidade, o medo dela, que você olha e fala o seguinte, cara, mas o que eu fiz não deu para tudo isso. Entende? Ou existe uma ação e desencadeia todo um processo. Né? A pessoa conta uma história em cima daquilo ali. Que história é essa?
Porque a percepção dela não está no momento. A percepção dela está na dor. E se eu falar que a maior parte não foi você que viveu, você vai se condenar a viver porque você não está no comando da sua vida. Entendeu? Eu vejo às vezes as pessoas assim, olha só. Eu vejo tanta gente dizendo o seguinte: nossa, uma perseguição. Parece que nós estamos na Inquisição. E às vezes as pessoas que falam aquilo, elas não têm o menor conhecimento histórico do que ela está falando. E por quê? Entendeu? E por que elas pensam dessa forma? Por que elas acham que elas estão sendo perseguidas? Por que elas acham dessa forma? Porque quando você começa a sentir esse sentimento, você começa a vibrar. E aí você vai atrair a situação. E por isso essa dor é transgeracional. É de geração a geração. Ela vem de uma, ninguém resolve, passa para outra, que ninguém resolve, passa para outra, e assim por diante. É isso que vocês precisam entender, que os problemas dos relacionamentos, os problemas em sociedade... Não adiante a live de não terça, vou. tô de olho em Os você. problemas da escassez, eles não nasceram com você. Eles não nasceram com vocês. Eles não são domináveis. Eles não são descartáveis. Entenderam? Eles não são descartáveis. E se eles não são tudo isso, como é que isso não sai de mim? E não vai sair. O que você vai fazer para que você tenha um resultado diferente do que aquela dor transgeracional está se apresentando? Por que essa dor está presente? Primeiro, dor é uma baixa vibração. Físico é energia em baixa vibração. É claro que você vai ter mais predisposição a ver dor do que alegria. Então, todo mundo para ver um acidente na estrada. Os noticiários só são desgraça. Por quê? Porque dor vende. As propagandas de tudo tem o quê? A dor do cliente. Tem estudos sobre a sua dor para te fornecer uma série de produtos. Tem estudos, tem filmes, tem uma série de coisas. Se você vê essas séries coreanas, doramas, dramas. E as pessoas que veem o amor como um drama e querem viver a felicidade no amor. Como? Se um tá virado para cá e o outro para lá. Como? Doramas. Eu vejo até um professor de coreano que as pessoas aqui do Brasil começam a perguntar algumas coisas, a maior parte do tempo ele está de boca aberta. E eu acho muito interessante a reação dele, que ele fica tão chocado com as perguntas, que chamam ele de ignorante. Ele não é ignorante. Ele diz, gente, os doramas foram pensados, foram estudados para ter esse tipo de reação, para que as pessoas vissem a Coreia daquela forma, que vissem os relacionamentos, mas aquilo não é uma realidade. Aquilo é uma realidade ilusória. E as pessoas olham, ele fala, fica com raiva dele, ou seja, ele está alertando, eles ficam com raiva dele, porque ele está alertando, porque você está tirando a ilusão que está na cabeça dessa. Dorama. Você olha dramas e a pessoa fala, não, como é que é aquele filme que o cara ia morrer, estava tetraplégico e a menina foi... É que eu não guardo o nome de nada. Eu vou pegar aqui. Então,
Aí a pessoa olha e fala, nossa, você quer viver aquilo? É um filme bonito? Entende? Mas por que o amor está ligado à dor? E quando eu coloco a essa dor da separação, essa dor do como eu era antes de você. Como eu era antes de você? E aí o que acontece? Você sabe quem é? Então você sabe que o pessoal fica com raiva dele. Entendeu? Como eu era antes de você, isso. Aí você vê, é um amor, são momentos lindos que são impossíveis de ser vividos. E um vai embora. Da minha forma, né? O que eu fiz com o seu aplicativo de dor transgeracional com medo de ser abandonado? Acionei no último grau. O que eu fiz? O que eu fiz? Eu cliquei nele e acabei de ligá-lo. Quando você que tem medo de ser, Então, quando você tem medo de ser traído, e você vai ver filmes que estão ligados o quê? Os doramas fazem isso. A pessoa vem, né? Aí normalmente ele gosta de outro, ele vai para outro, aí depois ele volta para aquele. Ou seja, o coitadinho que vira a pessoa poderosa, o rico é sempre você me desculpa a palavra, mas é um babaca. Então, eu estou acionando o que na sua cabeça? Não seja rico, porque você não quer ser babaca. Sim. Entenderam como se aciona as suas crenças, como se alimentam essas crenças? E aí você fala, uau, mas por que a minha vida está tão confusa? Quantas? Ou você está no comando delas, ou você está reagindo a elas. E se você gosta de dramas, se você gosta de relacionamentos com dramas, se você gosta de traições, você vai olhar para a pessoa que está do teu lado assim, ó. Eu estou plantando experiências nas suas dores transgeracionais que você já vem com a sensação, para que quando tenha qualquer coisa, chegou tarde, não conseguiu ligar, quantas pessoas... Não é? Eu também acho isso, Luísa. Quantas pessoas, quando estão namorando ou já são casados, que a outra pessoa não atende, ouviu, que leu a mensagem e não respondeu imediatamente, a outra liga esbravejando. Entendeu? Obrigada, Marlene. Esbravejando. Parece que já aconteceu algo que a catástrofe já aconteceu. Você já montou ela na tua cabeça. Não vai demorar muito tempo, ela vai se tornar física. Você já montou o cenário na sua cabeça. Você já criou o problema. Porque a pessoa não respondeu a tempo. Você leu sim minha mensagem, você não respondeu porque você não quis. E se a pessoa tivesse visto dentro de uma reunião? Entendeu? Não é? E se a pessoa tivesse realmente impossibilitado? Eu, por exemplo, eu vejo as mensagens, nem sempre eu respondo no horário, porque às vezes eu estou fazendo outra coisa. Nossa, eu sou a rainha de fazer isso. Entende? As pessoas reclamam muito que eu não vejo as mensagens. Não vejo mesmo, eu sou da época analógica, eu não fico com um celular colado em mim, entendeu? Não fico. Eu estou estudando, estou fazendo outras coisas, eu tô traçando informações. Eu não fico, eu não tenho o hábito de ter, sabe, o celular colado em mim. Então, lá em casa, são 2 andares, aqui também. Às vezes eu largo aqui e desço. Quando eu chego lá embaixo, eu falo, ih, esqueci. Aí eu falo, não subo mesmo. Mas o meu marido, ele sabe disso. Entendeu? Ele sabe disso.
E eu também, quando mando mensagem, eu não fico, não me respondeu, não me respondeu. E se essa neura, por que essa neura? Por que que essa situação está sendo montada na cabeça da pessoa? E olha, recém-namorados, namorados, maridos e mulheres, casados, menina, amigos. A dor transgeracional não é seletiva, ela é aplicada em todos os relacionamentos, em todas as situações. E o que que vem? Cobrança. Cobrança. Aquilo que era para ser legal, que era para ser natural, a pessoa não consegue. Cobrança, 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 cobrança. Claro que esse relacionamento, ele vai degringolar de algum momento, em algum momento vai. Os meus clientes, muitos deles não queriam voltar para casa por causa disso. E pagavam fortunas para eu resolver isso na cabeça deles, para não voltarem para casa. E isso vai desencadeando uma série de coisas. A pessoa que não se sente feliz, que não se sente preenchida, ela vai se tornando um vazio, um vazio, um vazio. Tem muitos que vêm com a marca da solidão, antepassados que foram reclusos, entende? Leva uma hora para ver as mensagens, exatamente. Então, vocês têm que parar de criar cenários nas próprias cabeças. Porque isso é a percepção. Mas quem está gerando essa percepção? Uma dor transgeracional que está presente na sua família, em todos os seus descendentes, em todos os descendentes daquele casal. E os imigrantes, nós somos imigrantes, meu Deus, nós temos essas marcas. Eu trabalhava justamente com isso, mas dentro de uma área analógica. Eu criei um spa para isso, para trabalhar com executivos, com pessoas de alta performance, e eu trabalhava dando suporte. Então, eu sou acupunturista, eu sou técnica em Feng Shui, eu sou bióloga, eu sou iridóloga. Falar tudo. E várias outras coisas. As pessoas vêm, eu acho que no perfil você deixa, né? Uhum. Sabe? Eu trabalho com PNL, com hipnoterapia, então, hipnose terapia, então, e assim por diante. E mais uma série de outras coisas, fitoterapia. Eu fui estudando nesses 35 anos e eu fui aplicando isso. Por quê? Porque eu trabalhava com as pessoas, com grupos específicos, e eu tinha que ser multidisciplinar. Porque uma coisa é quando você faz um curso na internet, joga o curso aí, sai, cada um pega o que pegou e vai com Deus, entendeu? Ou entusiastas que aprenderam algumas coisas, aplicaram na própria vida e saíram falando como é que deve ser feito. Não é assim que funciona, sabe? As pessoas, para falarem com pessoas, para você estar trabalhando com essas pessoas e dando realmente um resultado a elas, você tem que ter um conhecimento daquele grupo que você está trabalhando, daquela pessoa que você está trabalhando. Não pode ser aleatoriamente. E a grande maioria usa a sua forma pessoal e projeta isso para milhões de pessoas. Se eu fiz, você faz. Não é assim. Se eu posso, você pode. Mas se eu faço de um jeito, Carol faz de outro jeito, fulano faz de outro jeito. Nós somos diferentes, graças a Deus. Entendeu? Então, você tem que ter uma ideia de características desse grupo para que você possa traçar um projeto. Eu nunca traço um projeto diretamente para a pessoa. Eu trago um projeto que ela desenvolva nela a capacidade de tomar a vida dela nas suas mãos. Mas mesmo assim, não foi aleatório. Eu trabalho há 35 anos e eu faço exames das íris. E aqui no grupo aberto eu fiz mentorias e viraram depois o curso Passaporte, e que eu faço a íris diagnose,
que eu dou a eles diagnose dentro do curso para poder entender o grupo que eu estou fazendo, quais são o tipo de comportamento, como eles respondem a essas dores. E uma das coisas que eu descobri que era totalmente o grupo próspero que eu trabalhava, ele tinha também essas dores, mas eles não viam determinadas dificuldades que no grupo aberto tinha. Ou seja, essas dores pesavam mais no grupo aberto do que pesavam no grupo de alta performance. E aí sim você começa a traçar aí o porquê que isso acontece. Aí esse curso controle mental, que eu sou formada nele, ele só veio num teste que nós fizemos no passaporte de 2023. Foi quando foi testado, mas só ali, e eu já tô nisso aí há muitos anos. Então, só ali que eu consegui ver o tipo de dificuldade, aonde que era a dificuldade e qual tipo de curso ou experiência que poderia mudar esse percurso, mudar esse curso da história. Não foi aleatório, não foi, não, agora eu vou fazer controle mental, agora eu vou fazer isso. Você tem que ter um conhecimento de causa. Essa é a diferença do entusiasta para quem trabalha realmente nisso. Você tem que saber com quem que você está fazendo. Eu não vou pegar vários tipos de pessoas e dizer, se vocês fizerem isso 50 vezes, vocês vão conseguir. Se vocês olharem isso, vocês vão conseguir. Eu trabalho com energia há muitos anos. Há muitos anos. Então, você tem que saber o tipo de pessoa. Quantas vezes eu juro que uma pessoa é um tipo comportamental e quando eu vou ver a íris, eu falo, uau, você não é. E o que muda? Aí sim muda o estado físico, muda as couraças, como ele lida com essas dores. Isso muda tudo. Por isso, depois dos cursos, eu continuo fazendo aulões, porque é onde eu traço as informações. E os aulões são gratuitos. Você não vai ver isso em outros cursos. Os 2 passaportes já teriam que ter terminado há muito tempo e não terminam. Por quê? Enquanto nós olhamos, eu preciso saber a trajetória. Como eu vou fazer um curso, como eu vou direcionar esse grupo se eu não conheço? Na biologia a gente diz assim, se a amostragem ela não é conhecida, como é que eu vou traçar uma rota? Pelo que as pessoas me falam? Uau! As pessoas não têm noção das coisas que elas pensam e como elas estão vivendo. Porque se elas tivessem, elas teriam mudado. Então, quando você trabalha... não é? Não é? Quando você trabalha com resultado, você tem que saber a amostragem que você está fazendo. A partir daí, você traça isso em larga escala, você escala isso, mas você só vai conseguir escalar depois de um determinado ponto. Ou seja, vocês já viram propaganda aberta do controle mental? Não. Se vê, até me avisa. Não vai ser. Por quê? Porque eu precisava da amostragem. Agora eu já tenho base, 10 turmas. Para que a gente abra isso em escala maior. Agora tem escala maior. Mas a pessoa que ignora os fatos, eles fazem o seguinte. Não, eu já sei Nossa, eu sou mestre. Entendeu? Você já, depois de 10 testes, você já começa a traçar um perfil. Entende? E é por isso que o pessoal que já fez o controle mental fica renovando, porque ele diz, ele vai evoluindo. Por quê? Porque a partir do momento que eu conheço, que eu sei como é que eles vão colocar, eu já sei até onde é que vai dar problema, aonde é que é a resistência, aonde a crença vai acionar. Não é aleatório.
Não é por isso que vocês falam, cursos na internet são inconsistentes. Mas por quê? Porque tem muito entusiasta na internet. Mas vai falar com os profissionais. Vai falar, vai ver um médico falando, ele vai começar a fazer. Você vai ver um advogado, ele vai começar a traçar. Ele não vai sair falando igual papagaio, repetindo as coisas. E comigo é a mesma coisa. Eu preciso saber. E eu tinha que dar resultado para grupos de alta performance. E esses grupos eram acompanhados ao longo tempo, porque eles não queriam aprender a fazer, eles queriam que fizesse. Mas quando a gente chega aqui em caráter aberto, o que a gente faz? Os valores são infinitamente menores, porque Carol teve que fazer quase que uma lavagem cerebral em mim para aceitar esses valores, porque eu não aceitava de jeito nenhum. De nada, galera, de nada. Entendeu? Eu dizia assim, vou morrer com conhecimento, de nada, mas galera. Eu não passo nos valores que você está apresentando. E quem está aqui, entendeu? Exatamente. E quem está aqui há mais tempo já ouviu dizendo que eu sou... eu acho um absurdo o valor do passaporte, Controle mental. Não. Manual. Do manual. Esse, então, para mim é uma coisa. Aí, e o controle mental não é esse valor. Porque ele foi feito para grupos que querem alta performance, que querem realmente mudar de vida. Entendeu? Para pessoas realmente comprometidas com os resultados delas, que querem e necessitam de resultados de alta performance. Então, também não era esse valor. Então, quando eu trabalhei, que eu tive que passar para esses valores, tive que receber quase que uma lavagem cerebral para eu poder... Porque eu nunca trabalhei com algo dessa forma. Entendeu? Mas ela fala, não, mas aí você faz em escala. E eu nunca gostei de trabalhar em escala. Eu nunca gostei de trabalhar com... Só piorava, gente. Só piorava, sabe? Então, mas hoje em dia... Trabalhar com um grupo aberto, ele me traz dados que o grupo fechado não me dava. Ele me leva para caminhos que eu não trilhava. Entendeu? Obrigada, Carol, viu? Me leva para caminhos que eu não trilhava. Entendimentos que eu não tinha. Eu não tinha esse cruzamento de informações. E em contrapartida, isso está me dando um crescimento muito maior que eu julgava já não ter mais necessidade, que não teria, porque eu não via. É isso que eu digo. Eu não via essa diferença. Por quê? Porque eu não trabalhava com grupos diferentes. Eu não via. Como vocês não vão ver as coisas do quais vocês já estão inseridos. Vocês não vão ver, por exemplo, que vocês estão com medo de ser traídos. Todo mundo que fala assim, eu tenho um senso de justiça forte, eu falo, ia lá, marca desse tamanho. Entendeu? Todo mundo dizendo, Deus te abençoe. Boa noite, Carol. Mas foi ela mesmo. Eu não viria. Não. Entende? Aliás, todos os dias ela bate um impasse comigo de novo. De novo. Então, por quê? Porque a gente tem eu tenho uma visão diferente. E aí, o que eu quero? Hoje, trazer para vocês, o resultado de alta performance. E é por isso que eu falo para vocês. Não tem como vocês atingirem isso ou criar uma trajetória se as pessoas não conhecem o tipo de informação, as coisas. Tudo bom, Daiana? As coisas como vocês pensam. Porque se eu aplicasse a fórmula da alta performance diretamente, eu não teria visto isso. E largasse, não teria visto. Foi fazendo esse processo que eu fui descobrindo que existia uma diferença. Ah, que legal. Então, é isso que eu digo.
Existem muitas coisas sendo oferecidas na internet, muitas fórmulas de como você atingir determinado objetivo. Só que as pessoas não levam em conta essas dores ou subestimam essas dores, achando que, eu vou reprogramar. Você não reprograma. A gente até fala reprogramação, não, mas você está criando uma programação nova. Sim. Você tem sim como desativar essa informação. Como? Com projetos. Por isso que muita gente fica chateada aqui, que quando eu chego e falo, olha, não olhe o problema, olhe a solução. Porque se você olhar o problema, você vai acionar todas as suas dores transgeracionais. Todas. Independente do que você ache ou deixe de achar, essas dores são muito mais antigas do que você. Elas não passam por seu grau de raciocínio. Elas simplesmente passam essa informação. Agora, eu adoro as minhas dores transgeracionais, porque elas me dão um certo cuidado nas coisas fantásticas. Elas não tomam conta da minha vida. Sim, Zaira. Todo mundo. Entendeu? Faço de todo mundo. Por que eu faço essas íris? Vocês não têm ideia de quanto eu cobrava uma íris diagnose comportamental para ver como é que funcionava isso. Vocês não têm ideia de quanto eu cobrava isso. Hoje eu faço, por quê? Porque eu estou conhecendo o grupo, eu estou entendendo como é que são vocês, o que vocês pretendem em grupo, traçando perfis para que a gente saiba o que fazer, como fazer, criar ferramentas. O The Kraken Music não cria ferramentas, mas as ferramentas não são aleatórias. Entendeu? Não são aleatórias. Elas não são aleatórias. Elas são direcionadas. Agora, se você não está no comando, você não sabe a hora de usar determinada ferramenta. Você não está no comando do seu resultado. Então, você não está atenta. Se você está andando no automático, como 90% da população, você está sendo direcionado pelas crenças. Entendeu? Quase todo mundo. Milena, quase todo mundo. Entendeu? As pessoas do passaporte das mentorias já sabem disso. E elas sabem. Por exemplo, tem gente que se comportava com escassez e não tem a marca da escassez. Não. Mas às vezes tem medo de ser abandonada que dá a sensação de achar que vai ter... E não é. É medo do abandono. Entendeu? Então, mas como você saber disso dá um alívio muito grande, porque todos vocês sabem, acham que vocês são estranhos de estar com esse sim. Não. Mas eles, a maioria das íris diagnose, eles trabalham a parte de saúde só. Eles não gostam da parte comportamental. Alexandra, entre em contato com a Marta ou com a Madu, com o nosso suporte, para perguntar mais sobre isso. Entendeu? Ele não tá disponível. Pois é. Mas, então, vamos lá. Quando você sabe das suas dores, isso dá um alívio muito grande. Heloísa que o diga, Daiane, dá um alívio muito grande. Saber que você não é doida por ter aquela sensação e não compreender aquela sensação. Mas isso não te dá o resultado. O que vai te dar o resultado? É quando você está à frente dos seus resultados, quando a sua mente está sob seu controle e que você diz, acionou o medo, vou usar o desafio de 21 dias. Puxa, hoje eu não tô legal, vou usar as músicas para aumentar a minha frequência. Nossa, eu vou fazer o Maia, deixa eu dar uma olhada nos arquétipos que estão aqui. Qual o arquétipo que eu vou precisar mais? Isso é uma estratégia. Não é usar as coisas como amuleto. Não é usar as coisas como aquilo vai te dar o resultado. Não.
Quem dá o resultado é você. As ferramentas são o que você usa para construir. Mas a ferramenta, ela não é o fim, ela é o meio. Você é o fim. O resultado que você definiu é o fim. Então, quando você entra num relacionamento que você já sabe dessas suas dores, o que acontece com você? Você já sabe que essa é uma sensação que vai te acompanhar. Então, o que você vai desenvolver em você? O que você desenvolve a partir daí? A segurança de resolução de problemas, a segurança de você criar uma visão, mexer na sua percepção. Por que eu tô com a percepção de perda? Por que eu tô com a percepção de traição? Você começa a ampliar a sua percepção. Ora, se isso aqui é uma crença, o que eu preciso focar? Eu preciso trazer a atenção para algo do que eu quero e não do que eu não quero. Se eu já tenho uma tendência a olhar para cá, eu vou trabalhar mais para olhar para aquilo. Então eu vou saber quais os ambientes eu vou. E você está com a mente sob seu controle? Os ambientes que eu tenho que frequentar, o que eu não vou frequentar, o que eu não vou ouvir, o que eu vou ouvir. O que eu vou me divertir. O que vai preencher a minha vida para que isso aqui desative, fique desativado e essa área desative. Ah, tá muito difícil, então eu vou fazer o desafio de 21 dias. Eu vou usar esse tipo de coisa. Isso é que eu falo para meus alunos de controle mental. Que não olhe mais o problema. Ah, isso está acontecendo. Isso você já sabe. Ficar repetindo não vai resolver, só vai criar mais disso. Então agora, como você está no seu comando, você vai definir as coisas que vão acontecer. Eu vou começar a me entreter em projetar o meu futuro. E tudo isso mentalmente. Eu vou projetar o meu futuro. Eu vou me distrair com as coisas que eu quero presente no meu futuro. E é só aí, entendeu? É só aí que a sua vida começa a mudar. Não é sabendo das crenças, e sim você assumindo o controle. Porque você pode até não saber das crenças, mas se você assumir o controle, você domina seu resultado. E é o seu resultado financeiro, é o seu resultado pessoal, é o seu resultado de forma global. Porque esse foi o único propósito que cada um veio. Fazer a religação com a sua parte interna, com a sua parte divina e trilhar caminhos divinos. Que caminhos divinos são esses? Felicidade, prosperidade, abundância, saúde, todos esses que não vivem na Terra. E como é que você faz isso? Trazendo experiências daquilo que você julga ser partes e experiências dessas sensações. Porque elas são sensações. Elas são vibrações. Elas não são físicas. E é por isso que você, quando quer alguma coisa, quem tem um carro veloz e que vê a liberdade, ele vai querer um avião. E de um avião ele vai querer 2 aviões, um mais potente. Porque ele está atrás de velocidade e liberdade. É uma experiência que ele quer sentir. O avião significa a liberdade? Não. Mas faz ele experimentar liberdade? Sim. E é por isso que você quer coisas materiais. Não é porque você é um materialista inconsequente que só pensa na matéria. Não, você só tem como experimentar essas energias celestes na matéria. Não tem, você está na matéria. Mãe, fixa o WhatsApp do outro perfil do The Crack Music. Ah, então tá. Olha, nós temos aqui, vou fixar. Já viu? Vi. Esse WhatsApp aqui vocês deveriam guardar. Todo mundo que quiser informação sobre o controle mental é nesse WhatsApp, porque ele vai estar com mais explicação, com mais... Não tira a Madu e a Marta. Mas quem quiser saber mais sobre o curso, sobre como é o curso, quais os benefícios, se ele é para você ou não.
se sentir bem, ativar a alegria, se sentir bem. Mas se sentir bem, você tem que ter um direcionamento também. A verdade é que se suas crenças, porque você não recebeu só essas crenças, você recebeu uma série de dons, mas as dores são mais percebidas. Se você não tiver no comando, as crenças dos dons não chegam. Por que quantas pessoas elas começam a trabalhar na vida delas, elas começam a ativar uma série de dons, de possibilidades que elas não sabiam que tinham? Porque no momento em que você controla o resultado, você começa a acionar outras heranças genéticas que não aquelas das dores. As dores serão percebidas porque, como elas são um alerta de sobrevivência, elas sempre serão mais percebidas. Entendeu? Elas sempre serão mais percebidas. Sempre que a dor, ela sempre vai ser, ela está ligada ao risco, ao perigo, então ela vai ser mais percebida. Contrapartida, o que você deseja não é. Você precisa acionar. E quando as pessoas começam a trabalhar por isso que todos os alunos falam que quando começam a trabalhar o controle mental, eles mudam de vida, porque eles acionam uma série de informações que estava latente e agora sim vem, porque você limita a dor, a outra parte chega. As condições chegam. Mas se sua percepção está virada para a dor, essa outra parte não vai chegar. Entendeu? Essa outra parte não vai chegar. Então, o que eu penso e o que eu falo e porque eu insisto é que vocês assumam o controle da vida de vocês. Em vez de vocês ficarem tentando entender quais são as dores, porquê das dores e por que você pensa dessa forma, assume o controle para você pensar diferente. Porque as pessoas que têm um resultado próspero, essas dores também vão para elas, mas elas não são dominadas e conduzidas por isso. Muito pelo contrário, elas conduzem. E aí elas passam a entender, a compreender que elas não dependem realmente de ninguém. Cara, isso é libertador. A outra tá falando que isso é libertador. Você realmente não depende de ninguém. O medo de ser abandonado, ele perde totalmente o sentido nesse momento em que você está comandando os teus resultados. Você consegue conversar com essas pessoas de uma forma energética. Quantas pessoas, quantos alunos resolveram problemas de relacionamento sem conversar com o outro? Só trabalhando na parte mental. Quantas pessoas? Entende? Quantas pessoas conseguiram resultados diferentes na vida sem nenhum esforço físico? Entendeu? Essa é a diferença. Exatamente. Porque o entender só vem depois que você experimenta. Ninguém vai entender antes de ter a experiência. A compreensão vem depois do ato e não antes. Entendeu? Você não vai entender o poder e depois sentir. Você vai sentir o poder e você vai descobrir que aquilo que você está sentindo, então isso é o poder. É a mesma coisa que eu vejo as pessoas correndo atrás do merecimento. Merecimento é algo que você experimenta e a partir daí você compreende. Então entendi. Isso aqui é assim. Por isso que todo mundo que fica tentando explicar determinadas coisas não vai chegar a lugar nenhum.
Ou você experimenta e depois você entende, ou você vai tentar entender e nunca vai ter experiência. Você vai ser um teórico, aquele que vai falar, e aí vem o tem que. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Por isso eu vejo tanta gente falando em liberdade e pregando, você tem que ser dessa forma, você tem que fazer. Fala de uma vida linda, leve, solta, trabalhando a energia da raiva. Por isso que eu vejo tanta incoerência. E isso flui muito bem, porque isso são estanques. As pessoas vão lá, fazem as coisas e depois elas desaparecem, elas só vão voltar depois, outras não vão nem encontrar. Agora, quando você faz isso de uma forma sistemática, dentro de um ambiente, você vai encontrar com a pessoa no dia seguinte, no mês seguinte, no ano seguinte. Então, você não pode simplesmente sair falando sobre isso. Porque ela simplesmente vai dizer, ué, mas por que eu tenho que fazer tanta coisa se eu estou buscando essa sensação de liberdade? Por que eu tenho que ver o amor como drama? Por que eu tenho que ser tão escandaloso, tão teatral, se eu quero ser livre? Por que eu tenho que fazer tantas coisas para ser livre? Não tem uma incoerência nisso? Por isso que a razão tem que ser feita. Sabe? Por que as pessoas se filmam chorando? Sabe, momentos íntimos de você, seja lá conversando com Deus, você se filma fazendo esse tipo de coisa. Por que você tem que expor todos os momentos da sua vida? Entendeu? Por quê? Por que você tem que estar sempre bem na internet, como se sua vida fosse um mar de rosas, e se você sabe que a vida é um altos e baixos o tempo todo? Entende? O que você está passando? Por que eu só passo aquelas partes? Não, a gente tem problemas, a gente vai ter, e eu me reservo o direito de ser chata, de ser boa, de ser ruim, de ser feliz, de ser triste, porque isso é ser humano. O que eu não me reservo o direito é de estar na tristeza, de estar na pobreza, de estar nas coisas. Não. Hoje eu estou a fim de me arrumar, eu arrumo. Hoje eu não estou a fim, eu não me arrumo. Por que eu tenho que estar sempre... E aí eu desejo a liberdade. Mas que liberdade é essa? Entendeu? Pois é, mas então... Aí eu entendo que aí seria cego guiando cego. Por quê? Se você está trabalhando com liberdade, se você quer ser a sua maior expressão, você não pode deixar de ser você. Entendeu? E é isso que eu quero, sabe? Se erra, conserta, sabe? Se foi para o caminho errado, recalcula a rota. É assim que você faz na vida e é assim que você vai fazer na sua vida. Então, presta atenção. As pessoas estão falando de grupos que não têm amostragem, que não tem traça em termos de empresa, mas não traça em termos de pesquisa do grupo que está se apresentando ali. Por quê? Porque não falam com eles. Já viu quantas lives nós fazemos? Como é que eu vou saber como são vocês se eu não falo com vocês? É quase todo dia, quando não é aberta, é live fechada. Entende? Se só eu venho aqui, faço o discurso e não leio, não vejo o que vocês estão falando. Como é que eu sei como vocês se posicionam? Entenderam? Ninguém vai trazer um resultado a você se não conhecer quem você é. Olha as empresas. Qualquer consultor, ele vai ficar
dias nas empresas perguntando cada setor. Entendeu? Eu tive conhecimento de uma pessoa que criou todo o sistema, até ruim, né, de multa eletrônica para o Rio. Por quê? As multas não eram cobradas porque as pessoas não entendiam a letra do guarda. Eles não entendiam a letra do guarda, então descartavam. Então eles chamaram programadores que foram para lá, entenderam qual é o processo, como é, conversaram com o guarda, conversaram com a pessoa que anotava, com a pessoa que tinha que ler, a pessoa que programava e criaram um sistema. Entenderam? Se a gente concorda ou não, não interessa, mas essas pessoas, elas têm que fazer uma coisa chamada levantamento. E vocês estão seguindo uma série de cursos que não tem levantamento. O levantamento é pessoal. Não sou contra nenhum curso, porque eu acho que todos são importantes. Mas eu estou dizendo por que as coisas não funcionam. Porque vocês não estão no comando da vida de vocês. Depois, todos os cursos vão fazer sentido. Antes, vocês querem compreender antes de experimentar. Não vão. Não vão. Porque vocês têm que colocar em prática. E ninguém coloca em prática. E aí, quando chega no primeiro resultado errado, ruim, a pessoa fala assim, isso não é pra mim. Não deu. Já deu pra mim. Já errei. Então, você não tá focado no resultado. E o que eu vou dizer pra vocês, uma das grandes descobertas do controle mental é quando a gente faz as pessoas, no final do curso, experimentarem o tamanho do poder que elas têm. Cara, é a minha aula favorita. Não é o meu poder. É o poder de cada um que está fazendo. E quando eles descobrem o poder que eles têm, nada vai ser igual como era. Eles não vão se olhar mais como essas pessoas quebradas. Eles vão se olhar como pessoas poderosas. Não adianta eu falar que você tem um poder. Você tem que experimentar isso. Quando você sente o poder que você tem, nada vai mudar essa sensação. Porque você sentiu. A partir daí é treino e compreender o que está acontecendo. Não é? Todos os cursos são bons, desde que você coloque em prática. Não é? E é assim que funciona. Quando vocês sentem esse poder, vocês começam a se desprender das dores transgeracionais. Quando você começa a sentir o poder, você começa a se distanciar de que uma situação pode dominar você. Esse é o grande plus do controle mental. Você começa a se libertar dessas sensações, mesmo que você as tenha. Mesmo que isso faça parte da sua vida. Você começa, não é? Olha lá, ó. Ontem fiz a terceira aula do CM9, já deu resultado de novo e vai dar. E vai continuar dando. Entende? Porque você está assumindo o controle e cada exercício que você faz, e cada aplicação, e cada resultado que você tem, te impulsiona para ter um resultado maior. É assim que se constrói uma pessoa que se sente merecedora daquilo que deseja. De outra forma, se transforma uma pessoa sonhadora que acha que o sonho está distante e que ela não está pronta para viver aquilo que ela quer viver. Essa é a diferença. A cada situação que vocês colocam, vocês se tornam pessoas mais poderosas. Vocês vão experimentando o poder. E depois do CM, vocês entenderam que o poder é de vocês, não é sorte, não é aleatório.
Não é o acaso. São vocês que estão produzindo o resultado. E quando vocês descobrem esse poder, vocês estão trabalhando o merecimento. E conforme vocês vão treinando, vocês vão sair. Eu não falo, vai fazer o controle mental e vocês vão pular lá na lua. Não. Mas vocês vão construir em muito pouco tempo, vocês estão lá. Entendeu? Eu não sei, Eliane, sabe? Eu não sei, eu não tenho dados sobre essas coisas para te dizer o que você pode fazer. E falar agora para você, vamos trabalhar sua percepção, vamos trabalhar... É aquela história, eu realmente não sei. Eu falo para vocês que vocês têm que desenvolver essas áreas, sabe? Mas não existe uma coisa assim que vai mudar imediatamente. É todo um processo de mudança. Entendeu? É todo um processo de mudança. Sabe? Se eu fosse falar para você, faz isso, 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 eu estaria mentindo para você. Entende? Mas uma das coisas que eu posso assegurar que os seus pensamentos estão promovendo esse tipo de coisa. Entendeu? Os seus pensamentos. E a única coisa que eu tenho certeza que tá. Agora, como você vai mudar esses pensamentos? Eu poderia falar, você faz o CM, ou se você já fez, faz os exercícios, que é a coisa que eu posso falar. E aí sim você vai mudar. O manual, mas o manual, no trabalho, é melhor ela trabalhar o nível de pensamento que está vindo. Você pode usar as ferramentas gratuitas, você pode usar tudo isso. Agora, é aquela história, eu não tenho como te dar esse resultado. E é por isso que eu digo, a gente tem que estar no controle dos nossos pensamentos para que os nossos pensamentos não criem esse tipo de coisa. Lembra da dor que eu falei? As pessoas que sentem perseguidas, elas têm medo essa dor transgeracional. Mas eu só vou falar mais disso na terça-feira. É essa dor. E na terça-feira eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês aonde está marcado essa dor. Entendeu? E o que essa dor promove. Eu acho que ele é um agitador. Entendeu? É um agitador. Com certeza é um agitador. Isso acontece porque eu já tive uma pessoa, mas essa pessoa eu tinha mais chance de trabalhar, que estava sofrendo perseguição. E ela falava muito disso. E ela era um excelente profissional. E segundo ela, tinha eu não sei se era uma diretora, uma gerente, não sei, que ela era administradora de empresa e que essa pessoa perseguia, não dava espaço para ela fazia os projetos e a outra pessoa pegava. E uma vez eu falei, você fala tanto disso, por que você não muda e faz o que você tem que fazer, muda a sua percepção e faz o que você tem que fazer? E aí eu fui mostrando alguns resultados para ela. E eu vou te falar, eu falei, porque a outra pessoa que quer ver o seu potencial, ela não te enxerga, porque você está focada demais no problema. E não deu outra. Em menos de um mês, um diretor olhou e pegou ela. E ela passou a ser chefe dessa pessoa. Entendeu? Uma coisa assim, muito rápida. Ela não fez nada de diferente. A diferença é que ela mudou a forma de pensar. Mudou a mentalidade dela. E aí, essa mudança proporcionou que a frequência... Aí sim, lembra da lei da vibração, lei da atração? Essa pessoa a reconheceu. Porque as energias precisam se reconhecer. Reconheceu e pegou. Enquanto ela estava focada no problema, não acontecia. Essa mesma pessoa que eu trabalhei com ela nessa situação, eu trabalhei com ela numa outra situação. Numa situação de separação.
e que ela tinha descoberto uma traição e ela ia se separar. Entendeu? Mas existem mais coisas, às vezes não é assim mesmo. Não é assim, Diego. Então, mas só afirmações não vão mudar, não vai mudar seu pensamento. Então, o que acontecia? Essa mesma pessoa ia se separar. E eu falei pra ela, você ainda não tá preparada para sair. Você já sabe como você tá. Então, vamos fazer o seguinte. Fica nessa situação, eu sei que é difícil às vezes, mas eu sou terapeuta e eu falei, fica nessa situação e vamos começar a trabalhar a sua saída, a sua mudança, porque se você sair dessa situação e não mudar, você vai fugir de uma situação e você vai reproduzir essa situação várias vezes na sua vida. E foi exatamente o que ela fez. Tanto é que ela me procurou nessa outra situação justamente por isso. E ela foi quando ela trabalhou mais próximo comigo, que eu começava, olha dessa forma, olha pra você, olha o que você é. E ela saiu sem nenhuma sequela de se sentir mal, de se sentir menor, porque senão as crianças assumem. Entendeu? Sabe? As crianças assumem. Então eu falei, vamos trabalhar isso. E ela foi trabalhando esse tipo de coisa, saiu da relação, para você ter uma ideia, se dá bem até hoje com o ex-marido, se dá bem, e simplesmente todo aquele fato perdeu a força sobre ela. Quando um fato tem força sobre você, quem está sem força é você. Se você tiver com o seu poder, você não vê esse fato como uma sentença de morte, uma sentença, sabe, ruim. Não vê. Quer ver? Aí eu vou falar o que a Carol fala. Se você tivesse todo o dinheiro para fazer o que você quisesse, se você pudesse ter o corpo e o rosto do jeito que você quisesse, ter tudo, estar aonde você quisesse, será que esse peso desse relacionamento seria tão ruim para você ou você nem iria ligar para isso? Você iria sofrer, mas aí você ia dizer assim, tô em outra. Entendeu? Então não é a situação que é o problema, é você que está com problema. E tudo à sua volta vai orbitar em problemas. A fórmula é essa, a matemática é essa. É você que está com problema e você vai reproduzir esses problemas porque você não tem como reproduzir outra coisa. Isso vai vir em relacionamento, vai vir em trabalho, vai vir em dinheiro, vai vir em determinadas coisas. Sabe? Tem gente que alimenta a dívida, a cobrança, com coisas que tem a fazer em casa, com coisas que estão quebradas, com coisas que estão precisando de reforma, coisas que estão precisando ser limpas, e isso vai gerar no dinheiro. Os meus clientes não tinham problema de dinheiro, mas tinha a cobrança de filhos, de esposa. A dívida é a mesma. Ela só se apresenta de forma diferente. Não mexe na sua mente, não, pra você ver. Eu conheço muitos homens e mulheres bem-sucedidos que, ainda assim, por causa dessa crença transgeracional de escassez, não pega no bolso. Pega na confiança. Na confiança. Então, eles precisam de amigos para serem relevantes. Eles precisam de parceiros para serem relevantes. E se tornam aquelas pessoas chatas que ficam se falando delas o tempo todo, enaltecendo, traçando elogios para elas o tempo todo. Ou seja, são pessoas bem-sucedidas, mas extremamente insatisfeitas. Insatisfeitas. E que, obviamente, você consegue ver a fragilidade da pessoa, tudo isso porque não mexeu na mente.
Exatamente. Gente, não tem erro. Se você não mexe na mente, será no bolso ou no relacionamento. Não tem outra forma que a escassez vai se manifestar. E vocês, todos os cursos que vocês passaram falaram sobre isso. Pensamentos criam sua realidade. Pensamentos vêm da onde? Da sua mente. Se você não mantiver sob controle, não funciona. Esse treinamento vai começar dia 16 de setembro e a gente vai ter novidades nesse treinamento, como eu falei, a gente vai estudando, a gente vai aprimorando, a gente vai trazendo mais condições, vai testando e vai colocando e vai crescer cada vez mais, até porque quando eu faço o curso, eu também treino, eu mesmo estando falando, a minha mente, ela é treinada, não do jeito que eu gostaria, mas ela é treinada, então eu consigo fazer... A exigência é muito outro patamar. Pô, mas eu já vi gente fazer coisas assim que você não tem ideia. Eu queria ser pelo menos 10% daquilo, entendeu? Então... Essas pessoas vocês nem conhecem, gente. Sabe, vocês nem conhecem. O meu instrutor do avançado era uma coisa assim de louco. Você ia chegar e ia falar isso não existe, porque eu falei várias vezes. Mas a gente via, eu queria ser 10% daquilo. Então, talvez um dia eu chegue, porque agora fazendo várias turmas de controle mental, eu também estou treinando. E eu já consigo entrar no estado alterado de consciência conversando com vocês. Entende? Eu não me disperso mais. E é isso que eu falo para as pessoas. As pessoas ficam forçando o foco. Não é isso. Não tem nada que não seja natural. E se é natural, não pode ser forçado. Se você percebe, não é natural. E por que eu digo que é um estado? Que você não percebe as coisas erradas que você faz. As coisas que promovem o seu sofrimento. Porque já é tão natural que você não sabe onde eles estão. Quando você muda, você fala, uau, eu fazia aquilo ali tão errado. Então é dessa forma que eu estava fazendo de errado. Porque vocês experimentaram certo. E só porque vocês agora sabem o que é o certo, vocês conseguem identificar o errado. É aquele mesmo processo do yin e do yang. Um só existe porque o outro existe. Um é percebido porque o outro é percebido. Porque se aquele não fosse percebido, você não saberia o que era o outro. Então, se os problemas são muito comuns na sua vida, é porque eles já são naturais para você. E o que não é natural? As coisas que você quer viver. Só por isso você precisa treinar. Porque você precisa treinar a observação, a percepção do outro, se aproximar daquilo que você quer, para que você perceba, sim, aí sim você vai entender o que você faz de errado. Agora, a pessoa que começa a dizer, não, porque eu sou muito assim, porque eu sou muito assado, tudo são sonhos e vozes da cabeça dela. Porque se fosse natural, ela não perceberia. Entendeu? Se fosse natural, ela não perceberia. Se eu perguntasse para você, quando você levanta da cama, você pisa com qual pé? Porque provavelmente você faz a mesma coisa. E quando você vai tomar banho, você começa a lavar a cabeça, o ombro, as costas. Como que você lembra? Se você vai se vestir, você começa a abotoar a blusa de cima para baixo, do meio. Se eu começar a perguntar uma série de coisas da sua vida, você não vai saber. Porque elas são naturais. Quando elas não são naturais, é quando você está forçando um novo hábito. Por isso que eles falam, faça até você acreditar. Mas não precisa ser dessa forma. Então, eu vou ter muito prazer em treinar vocês. Quem quiser ser treinada por mim, coloca CM, que a automação vai acionar. Ou então chama faça perguntas nesse telefone, nesse WhatsApp que está aí. Nós temos mais 2 suportes. Esse aqui
é que ele está preparado para responder imediatamente todas as perguntas que vocês querem do CM. Então, ele vai estar imediatamente preparado para responder essas... não é? Oi, tudo bem, querido? Então, coloca CM, que a automação aciona, e vocês vão ver. É um treinamento de 8 dias, é um treinamento intensivo em que você vai aprender a assumir o controle da tua mente. Você já tem as habilidades, mas a única coisa que a sua mente não faz é te obedecer. Por isso que você fica com essa conversa mental louca o tempo todo, que você nem sabe mais como você nem entende mais como você vai fazer. Então, coloca CM ou entre em contato com esse WhatsApp, que também é o suporte direto do CM, ou com a Marta e a Madu, que elas também vão te ajudar nisso. Não perde, porque o tempo que vocês perdem correndo para lugar nenhum é um absurdo. Eu sei que eu sou suspeita, porque eu vendo o curso, mas sem treinamento mental, ninguém tem alta performance. Atletas têm treinamento mental. CEOs têm treinamento mental. Todos os grandes executivos têm treinamento mental. A única as pessoas que não têm treinamento mental são as que têm os resultados que estão aí, que ninguém quer. Entendeu? Os resultados que estão se apresentando aí, que vocês não querem, é porque vocês também não sabem fazer de outra forma. Então, vocês vivem fazendo mais do mesmo. E vocês vão fazer daquilo que já é natural para vocês, aqueles que vocês não percebem. Amanhã tem aulão do pessoal do controle mental, mais um aulão gratuito do controle mental, pós-controle mental, de todos os alunos que fizeram controle mental. Então, as pessoas que fazem o CM, elas continuam depois tendo aulões gratuitos, porque nós juntamos todas as pessoas e nós vamos dando continuidade, vamos acrescentando o que a gente acrescentou num curso, a gente sempre passa para o outro e vai vendo também o desempenho. Como eu falei, alguém que quer realmente traçar uma trajetória tem que ter conhecimento da amostragem que está fazendo, ou seja, daquelas pessoas que estão acompanhando, e não perder o contato. Se perder o contato, você não tem o resultado. É simplesmente assim, entende? Isso não é mágico, é real. É assim que é o modus operandi, assim que é a metodologia científica. Não é simplesmente eu vou lá, apresento, quase que um show, parece o show do milhão, sabe? Faz um show. A artista que sabe mexer com frequência não faz um show tão show do milhão como é. Faz um show do milhão, ha, hu, e aí depois fala assim, pronto, agora você já está pronta para a vida. Não tá. Porque eu não sei quais são as vidas que estão presentes ali. Quais são as pessoas que estão presentes ali. Entendeu? E cada vez a gente vai ficando com mais capacidade, porque a gente vai conhecendo mais o grupo que já fez. E os resultados que vão, aonde estão as dificuldades, aonde estão essas ferramentas que vocês vão experimentar amanhã, já são ferramentas que foram criadas, porque Carol é especialista nisso, foram criadas para auxiliar essas deficiências que foram aparecendo. Depois de 10 turmas, depois de 9 turmas, a gente já sabe mais ou menos o que está acontecendo, o que é persistente em cada turma. Então, a gente começa a criar soluções, a pensar em soluções, como é que nós vamos aprimorar isso para que aquilo chegue àquele resultado. Sem os aulões, impossível de você saber. Então, aqui é uma empresa séria, realmente, porque nós já fizemos isso, entendeu? Exato. Nós já fizemos, eu já fiz isso na minha vida e agora eu estou fazendo isso. A única diferença é que agora eu faço de um grupo mais aberto, heterogêneo. Mas eu faço isso há 35 anos. Com resultados muito fortes. Muito fortes. Eu não tive nenhum resultado ruim.
Posso te falar isso. Aí a pessoa fala, isso é impossível. Não, não é. Não é. Não é. Teve resultados maravilhosos, teve resultados bons, teve resultados mais trabalhosos, mas todos foram bons resultados. Sim, muito. Para relacionamento e filhos, muito, 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 muito. Entendeu? Inclusive dos meus clientes, eu acabava trabalhando com a família. Porque o buraco estava sempre na família. Como eles não tinham problema de dinheiro, o buraco estava na família. Entendeu? O buraco estava nessa administração de como resolver esse processo. Mãe, enfatiza que esse WhatsApp que tá aí é só para inscrições do controle mental, tá? Então, Carol tá avisando que esse celular que tá aqui, esse WhatsApp que tá aqui, é só para as inscrições e dúvidas sobre controle mental. Não são os nossos suportes gerais. Nós estamos começando a separar um suporte para resolver determinados tipos de problema. Então, o controle mental tem muito fluxo. Então, o controle mental tem um fluxo grande. O que está acontecendo? Não está dando vazão para elas. Então, uma forma de atendimento mais rápido, nós fizemos esse WhatsApp. Então, vocês entram em contato, porque ele tem as respostas mais fortes, mais precisas em cima disso. Tá bom? Então, quem quiser ser treinada por mim, coloca a CM. Não percam a live de terça-feira, que eu vou mostrar essas dores e vou fazer a correlação com o controle mental, como que vocês conseguem fazer isso e por que um entrou no outro. Entendeu? Porque vocês vão começar a entender qual é o processo de alta performance. Como que se desenha um resultado de alta performance? Não vocês veem a alta performance como ganho, o resultado como ganho. Eu vou ganhar, eu vou chegar. Você não chega, você se transforma. Alta performance não é um local. Entendeu? Prosperidade não é um local. Então, não adianta vocês tentarem chegar lá, por isso que vocês nunca chegam, porque não tem. Sabe, vai ser nesse horário, 19 horas, sempre a gente faz nesses 19 horas. Quando é assim, né, aulão assim, mas quando você vê uma miragem, a pessoa tenta chegar num oásis, numa miragem no deserto. Não chega, por quê? Porque é uma miragem. É uma ilusão. Vocês estão buscando um local, uma prosperidade como se fosse algo. Prosperidade não é algo. A liberdade não é algo. Sabe? Então, você começa a buscar. Aonde você vai buscar essas experiências? Num ponto de referência chamado você. É você que vai sentir e experimentar a liberdade. É você que vai sentir e experimentar o poder. O poder não está lá, não está na mão de alguém ou em algum. O poder de alguém é de alguém. Entende? Onde está a prosperidade está em você. Ou você aprende a desenvolver, ou você não vai experimentar. Entende? Você não vai experimentar. Você não vai conseguir absorver algo. Por isso que quando o cara ganha na loteria e ele não tem estrutura, ele perde. Por isso que pessoas conseguem relacionamentos maravilhosos e transformam em infernos. Por isso que é presente de Deus e livramento. Pode ver. É presente de Deus e livramento. Eu já cansei de ler quantas vezes na internet dizendo: porque você é o meu presente de Deus, porque você trouxe. Eu falo, as crianças ainda não acionaram. Mas vamos lá. Porque você é isso, porque você é aquilo, porque olha só, a nossa vida é maravilhosa. Num tempinho começa. Gente, realmente eu me livrei de um relacionamento tóxico.
eu me livrei disso. Mas você tem que livrar da toxina que está em você. Se você não se livrar da toxina que está em você, você vai achar essa toxina, entendeu? Se você não se libertar disso, você vai buscar isso em outro. Você vai reproduzir, você vibra isso. Se você vibra uma vibração baixa, não tem como você experimentar vibrações tão altas. Ou você eleva a sua, ou você nunca vai chegar lá nas vibrações que vocês querem. Tá bom? Então, quem quiser, coloca CM, ser treinado por mim. É um treinamento, tem resultado, a gente vai em busca disso e depois tem os aulões. Eu terei muito prazer em treinar vocês. Eu vou ter muito prazer em ser o veículo que desperta em vocês essa força que já está aí. Ela só precisa te obedecer. Tá bom? Então, um beijo. Até amanhã, o grupo que vai ter o aulão amanhã. E na terça, eu entro antes, mas eu vou estar com as pessoas do controle mental num aulão gratuito, um bônus, e amanhã. E a vocês, eu espero que eu veja vocês como meus alunos, como meus treinados, né? E eu vou ter muito prazer. Eu gosto muito de ver o jeito que vocês entram e o jeito que vocês saem. É muito interessante ver como que em poucos dias a gente desenvolve essa força que já tá aí, mas ela não te obedece. Tá bom? E vocês saem do aleatório, saem do automático. Para de automatizar as dores e comecem a tomar a frente da vida de vocês. Um beijo, um excelente final de semana, tá? E amanhã estaremos juntos, todos os alunos do controle mental, tá bom? Um beijo. Beijo. Ah lá, a Carol tá falando um beijo para vocês e até amanhã. Beijão.